Serviço Nacional de Saúde é uma das maiores conquistas que nós temos na nossa democracia e eu diria mesmo que é um dos pilares mais importantes da nossa democracia. O Serviço Nacional de Saúde faz agora 42 anos e tem permitido a obtenção de ganhos do ponto de vista da saúde das populações que, na minha opinião, seriam muito difíceis através de outros modelos ou de outros sistemas. O Serviço Nacional de Saúde é um Serviço Nacional que segue, enfim, com algumas diferenças, o modelo inglês. É um sistema que é financiado através dos impostos, é um modelo de acesso livre, apesar de haver uma função de gatekeeper nos cuidados de saúde primários, e de facto tem dado em várias áreas uma melhoria muito marcada daquilo que eram os indicadores de saúde em Portugal. Para uma pessoa se lembrar bem, e dando apenas o exemplo, por exemplo, da mortalidade infantil, nós baixámos de uma cifra de 70 por mil para uma cifra de 3 por mil. De facto, poder-se-á dizer que a melhoria a nível das instalações e dos dispositivos de saúde não terá sido o único fator. É óbvio que a melhoria das condições de vida dos portugueses nos últimos anos teve também um impacto importante nesta melhoria dos indicadores, mas eu estou perfeitamente convencido, até por analogia com outros países que têm modelos semelhantes ao nosso, que, de facto, a implementação do Serviço Nacional de Saúde foi crucial no nosso país. Dito isto, não quer dizer que o Serviço Nacional de Saúde não tenha problemas e limitações. E aquilo que nós temos verificado é que tem tido ao sabor de crises políticas, tem tido ao sabor de crises económicas e continua ainda hoje a ter a nível de aspectos que são básicos. O primeiro aspecto que eu destacaria era o aspecto do acesso. Se há coisa que nós queremos que o Serviço Nacional de Saúde tenha, é um acesso facilitado às pessoas. Ora, isso nem sempre acontece. Não acontece por questões de natureza geográfica e também por questões que têm a ver com a distribuição dos recursos humanos. Costuma dizer-se no nosso país que as pessoas não têm resposta a nível do Serviço Nacional de Saúde em termos médicos em todas as áreas do nosso território. As coisas não são bem assim. Nós temos um número de médicos que é o quinto da OCDE e já agora o número de alunos de medicina que é o terceiro. Portanto, o nosso problema tem muito mais a ver com a distribuição e com os modelos de trabalho do que propriamente com a existência de um número suficiente ou insuficiente de médicos. Agora, o acesso é uma área em que o Serviço Nacional de Saúde poderá melhorar. Outra área fundamental do Serviço Nacional de Saúde é a qualidade dos cuidados. Nós não queremos que o acesso melhore se a qualidade não se mantiver boa ou não melhorar. Ou seja, não vale a pena ter um serviço com melhor acesso se a qualidade for mais baixa. Finalmente, existe aqui um terceiro vetor nos cuidados de saúde e no Serviço Nacional de Saúde, que é um aspecto importantíssimo, que é o aspecto do financiamento e da sustentabilidade. Nos últimos anos, eu diria que desde há muito tempo, aquilo que se verifica é que no fim dos anos é preciso haver um reforço financeiro para o Serviço Nacional de Saúde. O que indica, ou parece indiciar, que existe um subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. E é provável que ele exista. Se nós olharmos para o financiamento per capita em Portugal e o compararmos com outros países da Europa, nós verificamos que Portugal tem um financiamento inferior. Agora, as coisas são como são. Esse financiamento inferior corresponde também a financiamentos inferiores noutras áreas da vida, para além do Serviço Nacional de Saúde. Eu diria que, no cômputo geral, Portugal beneficiou muitíssimo do Serviço Nacional de Saúde e diria que Portugal não pode prescindir, de forma alguma, de um Serviço Nacional de Saúde de alta qualidade, com bom acesso e financeiramente sustentável. O efeito do Covid e daquilo que se passou desde março do ano passado até agora, se bem que isto teve muitas flutuações, não foi nada especificamente português. Isto passou-se em toda a parte e é curioso verificar quando se vê a literatura sobre esta área. As coisas são muito parecidas em todos os países. As respostas é que foram diferentes. Agora, o impacto em si foi um impacto muito parecido. E porquê? Porque é óbvio. Quer dizer, aquilo que marcou a saúde mental neste último ano e meio foi que as limitações impostas pelo Covid nos entraram em casa. Okay?
Tudo aquilo que teve a ver com o confinamento, com o medo, com a angústia perante o desconhecido, tudo isto são fatores que, num terreno vulnerável, podem levar à ocorrência de problemas psicológicos. Isto é tudo agravado também pela ruptura dos laços sociais, fundamentalmente na adolescência e nas pessoas mais velhas, e não é por acaso que foram essas as faixas etárias mais atingidas pelo Covid, em termos do ponto de vista da saúde mental. Os adolescentes, por meio de razão, quer dizer, os adolescentes têm um papel importantíssimo, as redes sociais têm um papel importantíssimo na sua vida. E, de facto, romperam-nas, principalmente no período do confinamento. Eu diria que os efeitos mais deletérios do Covid se fizeram sentir exatamente nas alturas do confinamento. Isso eu diria que é um efeito indireto, digamos assim. Depois há efeitos diretos, que têm a ver com as pessoas que tiveram Covid. E essas pessoas, de facto, têm, e isso hoje já está perfeitamente claro, ainda que os mecanismos não sejam tão claros assim, mas apresenta problemas de natureza psiquiátrica, neuropsiquiátrica e psicológica. Alguns desses problemas mantêm-se durante muito tempo. E é provável que se vão manter durante mais algum tempo. Depois existe um terceiro aspecto do Covid, que eu acho que é importante aqui não deixar passar, que foi o impacto que houve a nível dos prestadores de saúde. Ou seja, as pessoas que estavam na linha da frente, nos serviços de urgência, de internamento, nos cuidados intensivos, viram-se abraços com algo que era totalmente desconhecido e que tinha, de facto, um aspecto altamente ameaçador e de maneira que, sujeitos também a horários de trabalho muito violentos, fez com que o impacto a nível dessas pessoas fosse muito marcado. Bem, como é que nós nos organizamos em Portugal? Organizámos-nos a vários níveis. Desde logo, melhorando o acesso das pessoas à informação sobre isso. A literacia aqui é um aspecto importantíssimo. Isto, as pessoas não pensem que se resolve um problema de saúde mental com serviços de saúde mental. Isso é apenas a ponta do iceberg. A maior parte dos problemas psicológicos estão na casa das pessoas e resolvem-se através de meios que existem na comunidade. Desde logo, portanto, os meios de informação, a literacia e depois as redes sociais que existem na comunidade. Num terceiro aspecto, foi muito importante também o funcionamento dos centros de saúde, dos cuidados de saúde primários, porque é aí que as pessoas recorrem com mais facilidade, conhecem os médicos de família, estão muito mais à vontade, não têm estigma. A psiquiatria e os serviços de psiquiatria tiveram um papel importante no sentido de tentar garantir a continuidade dos cuidados, porque, como vocês sabem, houve uma interrupção muito grande, estou a falar da medicina em geral, dos cuidados numa série de áreas, inclusivamente na oncologia. E aquilo que nós tentámos na saúde mental foi que as situações de doença mental grave não houvesse quebra dos cuidados, porque nós sabemos que é isso que faz levar à descompensação. E isso conseguiu-se. Foi também montado um esquema que cobriu todo o país, de apoio aos profissionais da linha da frente, através de linhas abertas, linhas telefónicas, etc., e de disponibilização de cuidados. Isso foi uma área muito importante. E depois foi todo feito um trabalho nas comunidades, através fundamentalmente de linhas telefónicas de apoio psicológico, que teve também um aspecto muito importante e que foi muito importante. Agora, é preciso perceber que, da mesma forma que os efeitos de confinamento tiveram um impacto agudo de adaptação muito grande a nível de saúde mental, mal começou o desconfinamento, estou a falar de maio do ano passado, os níveis de depressão e ansiedade começaram logo a cair. Portanto, há aqui um fator que tem muito a ver com a adaptação. Não estamos a falar propriamente de doenças mentais, estamos a falar da adaptação das pessoas a situações de crise. E eu acho que é importante dar esta palavra às pessoas de conforto e também de não terem uma ideia demasiado derrotista do impacto que isto teve na saúde mental. Nós, os seres humanos, somos muito mais resilientes do que pensamos e temos capacidades de adaptação magníficas, que às vezes surgem de sítios que nós nem calculamos. De maneira que voltou-se a repetir a história em janeiro deste ano, janeiro, fevereiro, e mais uma vez os níveis de depressão e de ansiedade e de insónia a seguir ao confinamento caíram outra vez e aí de uma forma mais depressa. Porquê? Porque as pessoas já tinham uma experiência do confinamento anterior. De maneira que eu acho que, desde que haja um sistema montado para as pessoas que precisam e para as pessoas que descompensam, acho que os aspectos mais importantes são os de melhoria da literacia e de fortalecimento das redes na comunidade. Isso é o mais importante de tudo. Há aqui um caminho que não deve ser seguido, que é aquele que está na ponta da língua sempre, e o que deve ser seguido. O caminho que não deve ser seguido é o caminho de se pensar que, através da multiplicação de serviços de psiquiatria, se resolve o problema da maior parte da população. Isso é um erro colossal, não é?
os problemas de saúde mental, e eu chamaria problemas de sofrimento psicológico, estão tão difundidos na nossa sociedade, são tão importantes e a frequência é tão grande que não se pode esperar que seja a multiplicação de pequenos serviços de psiquiatria que vai resolver este problema. Esse é o mau caminho. Isso resolve os problemas das pessoas com doença mental grave. Mas a maior parte das pessoas não tem doença mental grave e tem sofrimento psicológico. Aí, volto a dizer, aquilo que é mais importante é apostar na promoção e na prevenção. Ou seja, são medidas de saúde pública, não são medidas de tratamento, são medidas preventivas. Se a pessoa tiver acesso a informação de qualidade sobre o que é esperado acontecer numa situação de crise, como é que é esperado a pessoa sentir-se, o que é que deve fazer, quais são as rotinas que deve ter, e que, uma vez ultrapassado isso, é natural que a maior parte das pessoas recuperem totalmente, a pessoa fica muito mais tranquila e consegue, dentro de si, desencadear mecanismos de coping, de defesa, que a vão ajudar, por si só, a ultrapassar este tipo de problemas. A última coisa que eu acho que é importante as pessoas pensarem é que, cada vez que têm uma crise nas suas vidas, vão correr para um serviço de psiquiatria. Isso é a coisa mais impensável do mundo. Os serviços de psiquiatria são para pessoas que têm doenças mentais graves. O resto resolve-se na comunidade e, quando muito, nos cuidados de saúde primários. E, portanto, o que nós tentamos no Programa Nacional de Saúde Mental fazer é estimular estas áreas todas. Mas é importante perceber que são as áreas que estão mais ligadas à comunidade que são as mais importantes para serem desenvolvidas.